Olá pessoal, estamos aqui na MB Prime Saúde Integrada, aqui em Maceió. Meu nome é Mauro Barros, sou médico urologista. Estou aqui com a doutora Raíssa Jardelino, uroginecologista, e com a nossa fisioterapeuta do assoalho pélvico, a Alexandra Paredes. E nós vamos hoje abordar um tema muito interessante, que é a bexiga hiperativa, né? Tanto o que é essa patologia, né? As origens, a etiologia dessa patologia e também as formas de tratamento que a gente pode utilizar para amenizar esse sofrimento aí, principalmente das mulheres. Doutora Raíssa, o que é a bexiga hiperativa? Isso mesmo, Mauro. A bexiga hiperativa é quando essa paciente ela tem uma contração desse detrusor, que é o músculo da bexiga, provocando então essa sensação de urgência, esse desejo súbito de ir no banheiro que não pode ser adiado. E essa paciente muitas vezes perde xixi. O diagnóstico é muito importante. O diagnóstico muitas vezes é clínico e pode precisar do apoio do exame urodinâmico para poder a gente fazer os diagnósticos diferenciais. Essa paciente, ela vai ter uma melhora na qualidade de vida fazendo o tratamento adequado, que nós temos de primeira linha a fisioterapia, mas também a medicação. Essa paciente tem benefício de uso de medicação. Nos casos mais refratários, ela pode fazer uso do botox intravesical, que já é um procedimento, né, de aplicação invasiva na bexiga. E o objetivo nosso de fazer esse tratamento é melhorar, né, essa qualidade de vida e reduzir as perdas. A bexiga hiperativa é, portanto, uma doença multifatorial, né, tendo diversas causas neurológicas, ginecológicas envolvidas, e o nosso foco principal é ter a melhora da rotina da paciente. Como a gente comentou, a fisioterapia é a primeira linha, então a gente vai falar um pouquinho aqui também com a nossa fisioterapeuta. Pois é, o paciente com bexiga hiperativa, né, normalmente a gente inicia com uma avaliação, né, bem detalhada. A gente faz um diário miccional, porque a gente precisa saber como é que está o controle dessa bexiga, né? Muitas vezes a paciente ela acaba indo muitas vezes no banheiro e às vezes é uma terapia mais comportamental. A gente precisa focar às vezes em certos alimentos que as pacientes ou os pacientes acabam consumindo, né? Como às vezes o café, né? Bebidas cafeinadas, refrigerantes, né? Comidas apimentadas. Tudo isso acaba piorando muito esse quadro, né? E a gente vai tentar fazer através desse diário, né? Que a gente solicita logo na primeira avaliação, a gente vai tentar fazer um controle vesical desse paciente, né? Através de horários pré-determinados para que ele possa fazer um controle melhor dessa micção, né? Então, assim, primeiramente a gente faz esse estudo, né, do diário miccional, e a partir daí a gente tem outras técnicas também dentro do consultório, né, onde a gente vai utilizar a eletroestimulação para poder melhorar toda esse controle vesical, né? A gente atua principalmente ali na parte das raízes nervosas, né, que são os nervos que vão irradiar essa bexiga e fazer todo o processo ali do controle vesical. É muito importante isso que a Alexandra está falando, porque assim, quando a gente pensa na bexiga hiperativa, a gente tem que ter em mente que ela é algo multifatorial. Então, para isso a gente precisa de uma alteração do estilo de vida, né? Seja com relação à alimentação, seja com relação a hábitos mesmo de sono e de atividade física, mas também a gente tem que ter um conceito que existe uma fisiopatologia relacionada à parte neuronal da bexiga que precisa ser melhor avaliada e também melhor tratada. Então essa avaliação ela muitas vezes exige uma realização do estudo urodinâmico completo que vai poder dizer pra gente realmente se existe essa contração, a força que ela está tendo, se tem uma contração com perdas urinárias associadas, ou ainda, em casos suspeitos, se essa contração existe com a incoordenação com o músculo esfíncter uretral, né? Para isso a gente utiliza a eletromiografia, né, associada ao estudo urodinâmico, e aí a gente consegue definir adequadamente o diagnóstico dessa paciente, né, e com isso estabelecer a melhor terapêutica, seja aí uma terapêutica restrita à fisioterapia e mudanças de hábitos de vida, ou ainda a associação de medicações, que essas medicações, muito embora elas causem um alívio à paciente, a gente sabe que elas não promovem a cura definitiva, né? Elas vão agir com controle ali dos sintomas, e elas têm alguns efeitos colaterais que, a depender do tipo da medicação, podem não ser muito bem tolerados. E a gente também tem a aplicação de toxina botulínica intravesical, que é um procedimento que consegue manter ali uma estabilidade desse detrusor por 6 a 8 meses. É um procedimento ambulatorial feito com sedação
a gente consegue realizar aqui na clínica, procedimento que deve durar ali em torno de 20 a 30 minutos no máximo e na sequência o paciente vai para casa, né, conviver aí tranquilamente com a sua bexiga nos próximos meses. Então assim, a gente tem um escopo grande de formas de tratamento. É muito interessante essa abordagem multidisciplinar que a gente tenta ter aqui no nosso serviço, justamente para a gente entender e entregar a paciente o melhor tipo de resultado, né? Seja do ponto de vista urológico apenas, uroginecológico ou fisioterapêutico, né? Então a gente tem aqui uma forma de conseguir chegar num melhor resultado e eu acho que esse diálogo entre as especialidades ele tende a ser muito benéfico, né, para esse tipo de patologia. Com relação assim, a essa parte alimentar, assim, o que é que vocês acham que a gente pode orientar os pacientes, né? A gente sabe da cafeína, mas você chegou a comentar outra vez sobre as xantinas, né? Acho que isso é uma coisa que está muito em alta que a gente precisa também orientar aqui o público, né? Acho que o erro mais comum, né, é a cafeína, sem dúvida alguma, e o tabagismo. Sim. O tabagismo é o erro mais comum, assim, de rotina. As xantinas também, a pimenta também na rotina, e tem paciente que percebe até alguns alimentos específicos, né? Algumas frutas irritativas, exatamente. então é o que a gente às vezes identifica mais individual, né? E o A gente álcool percebe também, isso né? também. E o O álcool. uso álcool também de também. chocolate exacerbadamente, a gente vê Isso. que também piora, né? Álcool, como você me falou, e também a gente sabe, né, e vê muito isso, mulheres que têm ali uma condição de fibromialgia ou síndrome do intestino irritável também tem uma predisposição maior até a bexiga hiperativa, né? São doenças que estão interrelacionadas. Inclusive mulheres na menopausa também acabam desenvolvendo às vezes um quadro, né, de bexiga hiperativa, né? Então, e às vezes são coisas assim, são multifatoriais, né? Isso. E tem também uma situação que também de certa forma recorrente assim no consultório, que é aquela mulher que tem a síndrome da bexiga dolorosa, né? Também. Que aí já é um outro diagnóstico, um diagnóstico de exclusão. Quando a gente vê que não é uma bexiga hiperativa, mas ela mantém um desconforto, mantém aquela dor ali pélvica e tal, a gente pode chegar numa situação de síndrome da bexiga dolorosa que também está relacionada a essas outras situações, né? Síndrome do intestino irritável também. Só que aí já é após a gente fazer um estudo urodinâmico, por exemplo, e ter certeza que ela não tem contração involuntária e mesmo assim ela mantém o desconforto. E ainda assim, ela pode ter benefício com a fisioterapia, também com a aplicação de toxina botulínica intravesical, então acabam que são situações que se correlacionam, né? Uhum. Alguns casos são mais claros e mais simples, né? Outros casos são mais desafiadores. E por isso que é tão importante o diagnóstico correto, o acompanhamento para avaliar a resposta a esse diagnóstico e a gente poder ter a gama de tratamentos. Que aqui a gente tem, né? O tratamento de fisioterapia, medicamentoso, acompanhamento médico e os mais invasivos, né? Para realmente casos mais refratários. Bom, gostaria de agradecer aqui esse diálogo tão legal com as meninas. Eu acho que isso só tende a reforçar a qualidade daquilo que a gente quer entregar aos pacientes e, acima de tudo, também fazer um convite àquelas pessoas, aquelas mulheres que sofrem com esse tipo de patologia para nos procurar aqui, porque tenho certeza que, de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir encontrar o melhor caminho para trazer a sua saúde de volta. Isso mesmo.